estamos aqui então em mais uma entrevista do projeto Gravataí entre Anjos e Gravatás. Projeto esse realizado através do edital de criação e formação das diversidades das culturas, realizado com recurso da Lei 14.017/2020. Então, hoje a gente vai conversar com o grupo que faz o projeto Cidade Histórica aqui em Gravataí. Então, acho que se vocês quiserem se apresentar, a gente começa, então, o processo. Ok, posso começar, então? Eu sou a Tayane, eu sou formada em História, licenciatura já há algum tempo, embora no momento eu não atue na área, né? Eu estou também fazendo, no momento, o curso de bacharelado em História pela URG, se der tudo certo, eu me formo nesse semestre. E eu atuo no projeto Cidade Histórica e sou responsável pela pesquisa histórica. É isso. Bom, posso dar continuidade. Eu sou o Lucas. Eu sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela UBRA Canoas, mas nos últimos anos eu venho atuando como designer, na verdade. Passei por um processo de redirecionamento assim, de carreira. Atualmente eu faço a pós em Design de Experiência do Usuário, que é a área que eu venho atuando nos últimos anos. E fui o idealizador, então, do projeto Cidade Histórica, que começou, na verdade, como meu projeto de TCC, nesse curso, na minha graduação, né? Oi, eu sou a Sara, estudo arquitetura e urbanismo, e eu estou responsável mais pela parte de fazer as ilustrações que vão aparecer tanto no e-book quanto no app. E também estou responsável pelas fotos e coisas assim. Bom, eu acho que, não sei se vocês querem apresentar um pouco do projeto de vocês para contextualizar aqui o pessoal que está dando entrevista. Sim, eu posso abordar um pouco sobre essa história, esse início do projeto. Ele começou como meu trabalho de conclusão de curso, meu curso na área da computação, ainda em 2014. A ideia, sim, por trás dele foi que, na época, eu deveria trabalhar em um projeto envolvendo tecnologias, né, por ser um curso na de desenvolvimento de sistemas. Ele era mais voltado a desenvolvimento, a programação, só que próximo, assim, da data da cadeira, né, final do curso, eu não tinha ideia do que colocar em prática, né? Então, eu tentei buscar assim, como qualquer outro projeto que eu me envolva, eu sempre tento puxar outras áreas, às vezes nem tão relacionadas, mas para tentar fazer alguma ligação, buscar áreas que eu goste e tenha interesse, que eu acho que isso acaba sendo um motivador para mim, dar continuidade e ter inspiração e ter outras referências de outras áreas para trazer projeto. Na época eu pensei, então, o que eu gosto de consumir, gosto de fazer, né, de outras áreas. Eu sempre gostei bastante de arte, de ilustrações, de história, música, e tem algo que a gente tem em comum, eu, a Sara e a Tayane, que como hobby, assim, a gente, além de consumir muito de arte e história, a gente também pratica algumas coisas como hobby, né? E uma delas é sair para tirar fotos da cidade. A gente gosta bastante de caminhar e tirar essas fotos, bem como hobby mesmo, tanto que muitas nunca viram, assim, a luz do dia, ficam guardadas no nosso computador e nunca foram publicadas em nenhum lugar. E isso aqui, a gente faz isso desde 2012, acho que a nossa primeira saída, assim, para fazer algo do tipo foi ainda em 2012, só que isso foi em Porto Alegre, isso não foi em Gravataí.
Os três moram em Gravataí, assim, desde sempre. Só que, eventualmente, depois a gente acabou replicando isso para cá. Só que a primeira foi em Porto Alegre. Isso me chamava bastante atenção. Assim, a gente saía para tirar fotos dos pontos mais conhecidos, só que a gente também tem interesse pelos menos conhecidos, sabe? Aqueles monumentos ou casas mais antigas, e muitas dessas a gente não tem noção da história por trás daquilo, né? Então, acho que todo esse conjunto assim de coisas acabou culminando nessa ideia para o projeto. Não foi algo assim tão, esse conceito não foi algo tão consciente, digamos assim. Eu não liguei os pontos assim na hora, mas hoje em dia eu enxergo que foi o start assim para a ideia desse projeto surgiu então dessa nossa vivência, né, desse nosso hobby, das dificuldades que a gente encontrava muitas vezes de estar caminhando para um local e tu não ter identificação daquele local, principalmente desses locais menores, e também a gente não ter um maior olhar para isso em Gravataí. Então, quando eu propus essa ideia no meu projeto de conclusão de curso, eu sempre tive em mente botar esse projeto em prática em Gravataí, aqui na cidade, porque acredito que para Porto Alegre a gente já tenha coisas do tipo, e já tem um olhar maior assim para a cultura, né, local. Aqui em Gravataí a gente não tem algo nesse sentido. Então, a probabilidade de surgir um projeto semelhante em Gravataí naquela época era bem menor, né, do que Porto Alegre, por exemplo. Então, a ideia foi sempre ter como projeto piloto trazer esse projeto para a cidade, então, a cidade onde eu sempre vivi e tudo mais, e apresentei isso no TCC. Isso sempre, só que eu queria, né, que esse projeto ele não fosse algo conceitual, ele fosse realmente colocado em prática e trazer mais sentido assim para ele. E durante lá, a época do TCC em 2014 ele ficou disponível, então para quem quisesse baixar e tudo mais e utilizar. Só foi um projeto que aos poucos ele ficou meio de lado, assim, porque por outras questões, por trabalho e tudo mais, eu não pude dar continuidade, mas é algo que sempre houve essa vontade, principalmente em aperfeiçoar tanto tecnologia quanto a parte de pesquisa histórica, né, trazer alguém mais qualificado para trabalhar em cima disso. Até pelo tempo assim do projeto, eu basicamente só criei a plataforma, eu não tinha então um conteúdo mais redondo, assim, mais qualificado. Eu sempre tive essa vontade, e a gente sempre mencionava isso nas nossas conversas, de querer retomar o projeto e convidar outras pessoas. E com os editais da Lei Aldir Blanc, surgiu então uma oportunidade para chamar outros profissionais qualificados nessas outras áreas, né? Todas essas áreas que a gente acabou mesclando com o projeto, que é onde entra a equipe técnica, que é a Tayane e a Sara, e além delas tem outras duas pessoas, que é o Enzo Vaguetti e o Krishnananda, que são os responsáveis pelo desenvolvimento, parte técnica de programação mesmo. E daí eu consegui trazer essas pessoas, né, mais qualificadas para cada área, e também é um novo motivador assim para essa retomada do projeto. Então, a partir desse projeto original, a gente teve esse projeto original como base, só que agora ele está bem mais encorpado, né? A gente, trabalhando agora com uma equipe, a gente ampliou, então,
ampliou o projeto em vários sentidos. E, na verdade, agora são 2 projetos, é um aplicativo e um e-book, que é uma forma também, através do e-book, a gente acha que é uma forma de conseguir levar esse projeto, de tornar ele mais acessível e levar a mais pessoas. Uhum. Eu ia acho que eu falei demais. Não, foi ótimo. Eu ia te perguntar, o teu projeto, então, inicial, ele era o aplicativo sobre os lugares de Gravataí. Isso. Eu não falei, né, exatamente assim, sobre o que é o projeto, mas a ideia assim, do projeto, ela é basicamente pegar assim, nosso hobby, que era caminhar pela cidade, tipo, observar os locais, sabe? Tipo, esse lance de caminhar pela cidade, tirar fotos, a gente acabava visualizando coisas que geralmente a gente não dava importância. Tanto que meio que quase um lema assim, do projeto, que ele está descrito lá no artigo do meu TCC, a gente traz ainda até hoje, que é, uma pergunta, assim, uma provocação, que seria, sabe, aquele local pelo qual você passa correndo todos os dias, ele pode ter uma longa e interessante história, sabe? Tipo, é esse nosso ponto inicial, assim, porque a gente acabou enxergando isso nesses nossos passeios, com esse nosso hobby. Tipo, a gente começou em Porto Alegre, mas depois a gente começou a fazer em Gravataí também. Daí, tem os pontos mais conhecidos da cidade, tipo, a prefeitura, a igreja, o Colégio Barbosa, mas tem algumas outras pequenas coisas que eu só fui conhecer depois de adulto. Tipo, por exemplo, a Fonte do Forno, que é um dos principais pontos de Gravataí. Eu ouvi falar isso quando eu era criança, adolescente, que ficava no centro, mas eu pensava, pô, eu sempre, né, frequento o centro e nunca... Eu não sei o que estão falando, sabe? E, tipo, eu nunca tinha esbarrado com aquilo. Foi algo que eu só encontrei realmente onde ficava, e fica um acesso muito fácil, só que por não ter conhecimento e também não ter nenhum incentivo que leve a gente a procurar esses pontos menores, assim, em Gravataí, eu até então não tinha conhecimento. Só que o nosso projeto tem um olhar, assim, para outras coisas, sabe? Coisas até menores, tipo pequenos monumentos, como, por exemplo, na Praça Dom Feliciano tem, tipo, a gente brinca, chama de mini obelisco, que tem um obelisco lá, e a gente não sabia a origem, sabe? Ou, tipo, na praça, daí na praça, atual Praça da Bíblia, Praça Borges de Medeiros, tem uma árvore lá que ela é quase centenária. Tipo, ela tem uma pedra fundamental lá que diz quando ela foi plantada e tudo mais, e a gente também, é algo que a gente sempre frequentou aquela praça, mas nunca tinha prestado atenção nesses pequenos detalhes, sabe? E através do aplicativo, a ideia original, pelo menos, era que o aplicativo servisse para reconhecimento, então, desses pontos históricos da cidade. Em 2014, eu tinha feito uma pesquisa, assim, em estado da arte, né, saber quais aplicativos já existiam semelhantes, assim, naquela época. E mais direcionado para a história mesmo, não haviam, pelo menos não grandes referências. Sempre houveram coisas no sentido, tipo, para apresentação de pontos turísticos da cidade, ou então de recomendação de locais, tipo, recomendação de restaurantes ou bares, coisas assim. Só que o diferencial que eu queria trazer era apresentar os pontos históricos. E muitos vão ser turísticos, né? Tem essa intersecção, assim, mas outros não. Tipo, pode ser uma casa em um bairro, sabe? Que pode ser talvez um dos prédios mais antigos da cidade, só que ela não é um ponto de visitação, não é um ponto turístico. Então, eu queria que o aplicativo fosse algo para as pessoas
tipo uma ferramenta para auxiliar as pessoas nesse reconhecimento, sabe, dos pontos históricos da cidade. E hoje em dia, nesse projeto atual, né, nessa renovação, então, digamos, na segunda versão do aplicativo, que a gente está fazendo algo completamente do zero, de novo, só pegou assim, o conceito, né, e a ideia original. Mas a gente ampliou um pouco o conceito e estabeleceu que esses pontos seriam pontos históricos e culturais importantes para o município, independentemente do tamanho, né, desse ponto. Tipo, pode ser algo mais conhecido como a igreja ali, matriz, algo mais chamativo, quanto um pequeno monumento também. Então, a ideia agora com o aplicativo atual é que, na questão da tecnologia também, a gente melhorou. A ideia que com o aplicativo ele te notifique, por exemplo, enquanto tu esteja caminhando pela cidade, ele vai te alertando, olha, que a tantos metros tem um ponto histórico, tu não gostaria de conhecer ele. E é uma das propostas desde o início foi fazer com que as pessoas vivenciem esses locais, sabe? Tipo, a ideia não é que tu tenha uma ferramenta para te apenas consumir conteúdo de casa. É que a ideia é que ela te leve a conhecer esses locais pessoalmente, a realmente vivenciar esses locais, sabe? É bem aquilo da ideia inicial ali de caminhar pelas ruas e conhecer e viver a tua cidade. Só que com o aplicativo, a ideia é que ele te recomende locais próximos e também te traga informações sobre esses locais que muitas vezes tu não teria acesso, sabe? Até por não ter nenhuma indicação, nenhuma placa, nada assim na rua. Quais foram as dificuldades que vocês encontraram nessa questão da pesquisa histórica? Vocês falam aí, como historiador a gente sabe, né, e quais as dificuldades de encontrar, de ter a pesquisa no município sobre esses monumentos ou sobre esses locais. Quais foram as dificuldades que encontraram? Você, Tayane, que é da minha área mais, né? ou a Sara, né? Quais foram as dificuldades para encontrar para essa pesquisa? Foram muitas. Sobre a cidade em si, não tem muito material escrito, né? E o pouco material que tem, ele é mais direcionado para períodos históricos específicos, como, por exemplo, o surgimento da cidade, ou sobre a formação das primeiras casas, primeiras escolas indígenas, né? Então, mas é de um período mais distante, que a gente não tem ainda... não seriam bem os traços, mas a gente não tem, infelizmente, mais os traços físicos, né? A gente não pode chegar lá e ter um contato mais próximo com essa herança. Então, o que a gente aborda mais sobre esses monumentos e prédios e residências são coisas mais do fim do século XVIII, século XIX, começo do século XX, e não tem muito material escrito sobre, né? São 2 livros mais importantes que a gente usou na pesquisa, que é o História de Gravataí, do Jorge Rosa, e o Raízes de Gravataí, se não me engano, que é um compilado de 4 livros. E, mesmo assim, são um pouco esparsas nessas informações que a gente tem escrita. E tem o Museu de Gravataí também, só que tanto por... A gente não tem tanta disponibilidade, infelizmente, porque nós trabalhamos, né, eu, pelo menos, trabalho numa área diferente da minha formação e eu gasto praticamente o meu dia inteiro nisso. Então, para mim, é muito difícil, por exemplo, ir no museu e sentar direitinho, pesquisar de forma mais aprofundada. Tem muito potencial no museu ali, tem muita documentação, só que também, tanto eu não tenho tempo,
pessoalmente de ir lá, dar uma olhadinha, como eu acho que o próprio pessoal do museu, por N questões, né, de tarefas e pandemia e tudo, não tem também uma disponibilidade tão a ideal, por exemplo, para poder fornecer, né, ter acesso a esse serviço de pesquisa. Mas a gente está conseguindo fazer um trabalho bem interessante. Tem alguns lugares que estão um pouco complicados da gente conseguir mais informações, porque daí eu acho que a gente teria que ir pessoalmente conversar com alguém que tenha já mais um conhecimento assim do local, do prédio em questão, porque são prédios, os nossos casos complicados. A gente teria que sentar com a pessoa, ver se ela tem interesse em conversar com a gente, buscar quem tem essa informação, né? E ainda falta um pouquinho a gente atrás. Mas de resto a gente está tirando esses empecilhos, assim, a gente conseguiu fazer uma pesquisa bem interessante com esses materiais escritos que eu citei ali, com as idas no museu, que infelizmente ainda foram um pouco reduzidas e bem pouquinhas, mas eu acho que seria isso, assim, as principais dificuldades. É falta de material escrito sobre os locais, sobre a cidade também, no espaço de tempo que a gente está abordando, e falta de tempo nosso também, tempo hábil, infelizmente. Mas eu acho que é isso, nessa parte. Eu vou te dizer que não foi só porque tem essas dificuldades, né? A gente tem também um outro material até, não sei se é de conhecimento, tem os anais do 2º Congresso do Seminário Municipal de Cultura Gravataiense, né? Eu vivenciei esse período, porque foi um período que eu entrei no município em Gravataí em 88, 89, né? Então, nascida daqui. Eram nascidos, né? Eu já estava trabalhando aqui, né? Então, assim, mas realmente são poucos. E vou te dizer que também o museu agora tu não conseguiria, porque ele está fechado, né? Está em fase de reestruturação. Então, essas dificuldades a gente também tem tido. Você tem o arquivo histórico esses dias, mas também tem, como não estão no prédio ali, né? Não estão fora do prédio, estão numa sala e estão reorganizando. Então, essas são as dificuldades que todo mundo hoje que está trabalhando sobre a cidade, sobre, né, a cultura e a arquitetura e tudo isso sobre Gravataí. Né? Infelizmente, a pandemia, nesse ponto, ela prejudicou um pouco esses acessos, né? Já não era muito simples, né? Piorou. Pois é. Até a nossa ideia inicial seria entrevistar pessoas, tipo, pessoalmente, assim, entrevistar no sentido de conversar, né, trocar uma ideia, tentar, tipo, nos aproximar e até para obter mais informações. Até em questão da pandemia, a gente teve que fazer algumas alterações, né, nessa proposta original. E até a minha ideia, assim, trazendo principalmente a Tayane para o projeto, era a ideia que as informações que a gente tenha no aplicativo e agora no e-book também sejam informações confiáveis, né, e de maior qualidade, assim, até pelos objetivos que a gente espera atingir, coisas que outros aplicativos ou sites como o Wikipedia traz, a parte ali colaborativa, onde as pessoas podem editar as informações. Tipo, não era bem a nossa ideia, era trazer uma informação de maior qualidade, só que a gente também quer trazer também esse lado colaborativo, abrindo espaço para que os usuários possam indicar novos locais para a gente. Isso vai entrar também a parte da Tayane no projeto, que seria a curadoria, né, e moderação dessas informações que as pessoas poderão nos enviar, né? A ideia, tipo, inicialmente, agora a gente está abordando os pontos mais conhecidos da cidade, já a maioria no centro, até porque eles não poderiam, né, ficar de fora. Só que a nossa ideia é tentar mapear
também, de certa forma, locais mais remotos, nos bairros e tudo mais, e isso a gente espera poder contar com a colaboração dos usuários, né, do aplicativo. Tipo, no projeto inicial, assim, no TCC, eu deveria apresentar um projeto na área da tecnologia, mas eu sempre entendi que a tecnologia ela é um meio, né, para alguma coisa. O aplicativo é uma ferramenta. Então, queria criar algo com um propósito, né? Então, o propósito é essa parte da história da cidade, né? Tipo, esse mapeamento de informações, e a gente quer tentar entregar algo para as pessoas que a gente gostaria de ter, sabe? Tipo, desses passeios nossos ou em outras situações, algo que a gente gostaria de ter é o que a gente espera deixar, tanto com o aplicativo e agora com o e-book. É um projeto incrível, né? Que parece que contribui muito assim, para a cidade, porque é justamente isso que vocês colocaram. A gente não tem fonte de informação sobre os lugares, não tem muito trabalho de memória, né? E aqui no município, a gente só tem um museu único assim, que trabalha com essa temática, né? Uhum. Eu ia perguntar para vocês, então, esse é um projeto que ele não vai finalizar agora. Vocês entregam esse e-book, o aplicativo, mas vocês pretendem, então, continuar com essa questão da curadoria, com a investigação, a pesquisa, né, em cima disso, seria isso? Exatamente. Sim, assim, na verdade, né, são os dois projetos, o aplicativo e o e-book, só que a gente trata como uma coisa só. Tipo, para mim, são dois... Tipo, eles são dois projetos, cada um foi contemplado com um edital, só que a gente trata como um grande projeto com dois produtos. Tipo, nossa ideia é apresentar toda essa pesquisa histórica através de duas interfaces, um aplicativo e outro e-book. Com o e-book, a nossa ideia é ser mais acessível, tipo, os dois vão estar disponibilizados de forma gratuita, e o e-book ele é mais acessível no sentido de que tu não precisa ter nem celular, não precisa, depois, uma vez que tu baixou, não precisa ter internet. A gente acha que a gente consegue chegar em mais pessoas com ele. A gente espera que ambos sejam uma ferramenta, inclusive, para professores, possam, né, auxiliar de alguma forma, ser um material que os alunos possam estar consumindo. Então, o e-book, ele, em todos os sentidos, eu acho que ele é mais... pode chegar em um número maior de pessoas. E o e-book, ele tem um número limitado de locais, né? O e-book a gente espera trabalhar, a gente pretende trabalhar os pontos principais da cidade, e com o aplicativo, ele é algo que pode ser atualizado, modificado, é um produto vivo, digamos assim, que a gente espera conseguir atualizar ele inclusive após o término, né, do projeto. A gente espera ter contribuições, qualquer pessoa interessada poderia nos ajudar indicando novos locais, né, que a gente não tenha conhecimento, e a gente, no projeto, a gente já estipulou que a gente pretende dar manutenção, né, esse aplicativo, tanto a curadoria quanto parte técnica também. Eu ia perguntar para você, assim, dentro dessa visão, assim, você acredita que Gravataí, pelo menos na minha percepção, assim, parece que tem uma história ainda não contada, né? Muita coisa que não foi contada. Eu vou dar um exemplo assim, bem prático, foi o quiosque da cultura, né? O prédio. Fui ver sobre o prédio, né? Porque é curioso, aquele prédio é diferente, né? Na cidade. Tem, parece que 2 prédios, e o que eu vi, assim, pelo que eu consegui de informações, são o mesmo arquiteto. Mas tu não tem informações sobre ele. Então, eu não sei se vocês percebem isso, ou se eu, como leiga, né? Porque tu passa por ali,
cansei de ficar ali na Praça do Quiosque, quando a gente fazia, né, participava de manifestações e tudo, enquanto categoria, enquanto professores, mas, na verdade, tu te depara assim, tu não tem conhecimento de que thread é aquele, onde é que ele saiu, quem é que criou aquilo. E se isso é só na minha percepção, ou vocês conseguem perceber isso também? Totalmente, assim, e não só com os prédios, né? Outros pontos, outras questões, e é até interessante a senhora ter comentado do prédio do quiosque, porque justamente eu fui atrás também, e é a mesma coisa, eu fui perguntar e me disseram, vai no museu. Aí eu fui no museu, gente, não tem nada. Aí é um pouco, complicado, assim, né, a gente vê essas dificuldades, assim, mas é bem isso, eu acho que essa questão de passar pelos locais de Gravataí e se questionar, sabe, o porquê que eles estão ali e de ter essa noção de que tem mais uma história escondida é verdade, né? Infelizmente está escondida, e tentar descobrir o que está por trás foi um dos principais motivadores do nosso projeto, né? Na minha percepção. Eu, pessoalmente, desde quando eu era criança, eu sempre me perguntava, tipo, por que tal coisa de Gravataí é assim? O que aconteceu em Gravataí, sei lá, no século XIX? O que era aqui onde eu moro? O que existia aqui? Aí que nem, por exemplo, tu vai pesquisar na internet, e às vezes até nas bibliotecas, assim, a história de Porto Alegre, de outros locais, tem muito mais material, tem mais locais onde tu pode ir buscar informações. Tem mais essa... Parece algo mais tangível, né? É que em Gravataí já não, né? Aí que eu acho que entra o esforço do nosso projeto, que é tentar ir atrás dessas histórias escondidas de Gravataí, por exemplo. Só de curiosidade, assim, eu acho que é um exemplo que ilustra bem isso. É de um monumento que tem na atual Praça da Bíblia ali, que é o monumento ao expedicionário. Por exemplo, quando eu era menor, assim, mais ou menos, eu nunca ia imaginar que o Brasil fosse lutar na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Eu fui aprender mais quando estava no ensino médio, na faculdade. Quando eu fui ver isso, eu me questionei sobre esse monumento que tem na praça. Mas por que tem um monumento expedicionário em Gravataí? Se Gravataí, sei lá, na minha cabeça, não tinha participado da Segunda Guerra. Por quê? Aí, quando tu vai atrás e vai investigar, daí tu descobriu, por exemplo, que a gente teve, sim, uma pessoa daqui que lutou na Segunda Guerra, que foi o Agostinho Marta. No arquivo do museu tem vários objetos pessoais dele, e tem vários que são relacionados a esse momento que ele passou, né? Que nem, por exemplo, lá tem um cartãozinho, que era o cartãozinho de ração que os soldados brasileiros ganhavam para poder acessar as barracas de comida dos soldados norte-americanos na Itália, né? Os dois votavam juntos ali no mesmo espaço. Tem os cartas também que ele enviava para cá, para a família dele, que tinham que passar pela censura do exército no Rio de Janeiro, né? Para evitar revelar segredos de guerra e tal. E isso tudo tem lá. Só que quando que a gente, como gravateiense, quem não tem tanto acesso a essas informações, ou que também é mais leigo, assim, quando que o gravateiense vai ter conhecimento disso, né? Então vai passar pelo monumento e vai olhar, tipo assim, tem um monumento aqui, mas não vai se questionar isso quando passar e não prestar atenção, né? Então, eu acho que esse talvez seja uma das principais metas do nosso projeto, né? Tentar ir atrás dessa história escondida de Gravataí, que a gente acredita que sim, é bem real e tá lá. E cabe a gente ir atrás dela e revelar. Tomar uma missão para a vida, assim. E até os pontos principais mesmo, assim, tipo, eu depois de adulto que fui entender o que era o Museu Agostinho Marta, que ali era um museu municipal, tipo, passei anos sem saber disso, e o que muitas coisas que pra gente até pode parecer óbvio, para muitas pessoas não, sabe, tipo, tem muito desses locais principais da cidade, assim, que muita gente não tem nem noção da existência, sabe? Tipo, um outro exemplo, aquela casa paroquial ao lado da igreja também. Foi outro ponto que eu também custei a reparar,
e muita gente também não sabe da existência, sabe? Que a gente espera trazer esse olhar, sabe, com maior atenção para determinadas construções, monumentos da cidade. Tanto esses são os principais, mas outras construções também em bairros, sabe? A gente espera que possam ser até descobertas, sabe? Tipo, nossa ideia não é só, tipo, trazer algo com algo muito antigo, mas pode ser algo mais recente também, como o Estádio do Cerâmica. Ele tem uma importância, já teve mais, no caso, uma importância cultural bem grande, assim, para Gravataí, e que eu acho que deveria até ser mais valorizado, coisas nesse sentido, sabe? Tipo, muitas vezes a gente sai, isso já foi comentado em outros vídeos de vocês, mas eu me identifiquei bastante, que na maioria das vezes a gente sai de Gravataí para geralmente vai para Porto Alegre para ver algo fora daqui e não olha para dentro da própria cidade, sabe? Dentro do próprio local onde mora. Tipo, a gente enxerga a história só pisando em Porto Alegre, mas não olha para a história da própria cidade. Sendo que toda cidade ou todas as coisas têm uma história, sabe? A gente deveria valorizar ela, eu deveria valorizar um pouco mais, sabe? Tipo, quando a gente estava começando esse nosso projeto, a gente elencou alguns pontos que a gente gostaria de abordar inicialmente. E, como eu comentei, não seriam apenas locais, tipo, os locais mais antigos e originais da cidade, mas coisas mais recentes também. E tinha uma casa, acho que esse é um exemplo legal, assim, tinha uma casa na 79 que ela tinha, é daquelas construções que traz a data na fachada, ela era de 250, se eu não me engano, e isso aqui era uma casa num bairro, e a gente chegou a considerar ela, quem sabe a gente tenta descobrir alguma coisa sobre ela, ou tentar conversar com o morador atual. E isso, no início dessa retomada do projeto, que foi no final do ano passado, e durante o nosso desenvolvimento, né, com o projeto, ela foi demolida, sabe? Tipo, a gente mal tinha começado o projeto, ela já tinha sido demolida. E quantos outros prédios em Gravataí já não existem mais, e tinham uma importância, né, um valor histórico e simbólico para a cidade. Isso não foi levado em consideração, né? É algo que poderia ser, acho que a Sara pode falar melhor sobre isso, que ele poderia, né, a cidade ela pode evoluir e ao mesmo tempo conviver com a história, né, com as construções antigas. A gente poderia ter isso em paralelo, né? Eu acho que a gente colocou sobre essa questão, eu acho que estão com um olhar muito sensível, né, sobre a cidade, sobre essa questão de perceber não só os monumentos ali que já estão instituídos, mas como tu falou, a questão das casas, né, e eu acho também que seria interessante, né, Sara, se tu quiser colocar a tua percepção do projeto, né, que é esse processo para ti. Sim. O que a gente tem percebido bastante, por exemplo, é que a cada dia mais tá existindo menos cuidado com o que a gente tem na cidade. E, por exemplo, tu consegue conhecer a história de um lugar, como eu vou explicar? A arquitetura, ela meio que faz parte da história de uma cidade. A gente não quer focar apenas em arquitetura, só que ela é muito relevante porque ela acaba trazendo uma leitura mais fácil, por exemplo, de como é a cidade, como ela se desenvolveu, com o que a cidade realmente se importa. Tu acaba percebendo isso só de chegar na praça principal de uma cidade.
Por exemplo, se tu chegar na Praça Matriz de Porto Alegre, tu consegue ver que a cidade se importa realmente com o que tem ali. Ok, eu sei que é diferente a gente ficar comparando Gravataí com Porto Alegre, lá é a capital, e aconteceu mais coisa. Só que a gente também não pode ignorar o nosso lado, porque a gente só... Porque a gente mora aqui. E esse é o nosso passado. E se a gente não conhecer o nosso passado, a gente não tem como chegar numa origem de quem realmente é a gente. Não sei se isso ficou muito explicado, mas é meio triste, sabe? Porque, por exemplo, a gente pode começar com a destruição da rodoviária, por exemplo. Não tinha muito por que isso acontecer. E isso vem acontecendo cada vez mais. O prédio da Cindy Lojas, por exemplo, ele é particular, ok. Só que ele também tinha uma importância para a cidade. Se tu for olhar qualquer foto antiga de Gravataí, ele vai estar lá. Ele fez parte daquele núcleo da praça ali. Ele fez parte da... ele contava a história da cidade. E isso, a cada dia, tá sumindo. E o que resta, como vocês falaram do quiosque ali, a gente não tem nada sobre. E o quiosque, por exemplo, ele não sei nem de onde surgiu o nome quiosque, porque a construção dele é um coreto, por exemplo. E ele tinha bastante em cidades mais de interior e coisas assim. E a gente não sabe nada dele. É que começou a bater um pouco a tristeza aqui. Sim. Mas eu acho que esse teu sentimento, Sara, é o que a gente percebe bastante, né? Porque, na verdade, assim, quando lecionava com meus alunos, eu via que eles não tinham eles não conheciam Gravataí. E isso faz com que não tenha uma identidade com a tua cidade. Eu estou muito ligado, né? A questão do prédio, ela tem mostra uma identidade da cidade. No momento que destrói, fica tudo igual. Tanto faz, tu tá aqui como tá em qualquer lugar, né? E eu acho que esse projeto de vocês, como a gente também tenta, né? Resgatar um pouquinho essa questão da identidade, das pessoas se sentirem identificadas. Eu tive muitos alunos, eu trabalhei sempre em escola pública em Gravataí, todos esses meus 32 anos que eu trabalhei no município, tinha aquela coisa assim, as pessoas têm que sair de Gravataí para cima. Não, tem que conhecer a cidade e se identificar com a cidade para construir aqui as missões, né? E isso eu tenho visto, eu acho muito interessante nesses projetos, que ele está resgatando, né, com vocês, com pessoas jovens como vocês, como as minhas filhas, outras pessoas, outros projetos, que estão tentando buscar essa identidade da cidade. Acho que é isso que é muito importante, né? Construir essa identidade, porque aquilo da história não contada, parece muitas vezes, não sei qual é a impressão de vocês, é que há uma intencionalidade de apagar a história. Essa questão que a Sara colocou sobre o prédio do rodoviário ter desaparecido do nada. Acontece diariamente, né? A gente está andando ali nas calçadas históricas do centro, e de um dia para o outro eles tiraram e agora é uma calçada padronizada, né? E não tem problema, mas é que as coisas podem conversar, né? Sim, eu vou ter que falar de novo, porque a questão das calçadas é algo que realmente tem me estressado ultimamente, porque eu sei que precisa muito que toda a cidade seja acessível, tenha acessibilidade para todo mundo, e, na real, o que tá sendo feito é o mínimo do mínimo, só que é totalmente possível compatibilizar a acessibilidade com patrimônio. Isso é feito em todos os lugares. Por exemplo, São Leopoldo está trabalhando bastante nisso. Eu comecei faz pouco tempo a trabalhar na coordenação de patrimônio de São Leopoldo, e eu estou vendo isso. Eles priorizam sempre a acessibilidade, só que tentando não destruir
a história. E o que foi feito aqui é totalmente destruir a história, porque ali na Praça Matriz, ali na volta, tinha um monte, as calçadas tudo com pedra portuguesa, coisa que não é fácil de se encontrar assim, e tu não vai ver a partir de agora, e não tinha por que ter destruído aquilo, e isso mostra que não há preocupação nenhuma com a história da cidade, ou com a própria cidade mesmo. É como se estivessem fazendo apenas por fazer, porque sabem que uma hora eles vão ser obrigados a colocar uma rampa. Parece que é simplesmente por isso. E, sério, desculpa, eu tô... Não, mas a gente se emociona mesmo. Ai, nossa, sério, eu tô me tremendo porque isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque eu sei que a cidade não é só prédio, não é só uma calçada, só que são essas pequenas coisas que no fim tu acaba olhando para a cidade e tu fica... E o que sobrou? Não, a gente tem algumas coisas aqui de muito valor, só que a gente podia ter muito mais. E não tem, sabe? Sim. E daí a gente olha para uma cidade do lado e ela que não é tão antiga ou que não teve um núcleo de como Vila, como Gravataí teve, e eles ainda assim cuidam tanto, sabe? Eles têm bem mais acervo para mostrar e para contar do que a gente tem aqui. E isso que vocês falaram aí de que parece que tem uma intenção, isso é visível que tem uma intenção de não contar a história da cidade, não contar o que aconteceu aqui. Isso, não sei, isso é muito estranho. É que, na verdade, são vários interesses, né, aí em jogo. E eu acho que é aí que entra muito essa questão desses trabalhos, porque a gente tem que fazer um marco de resistência, né, e de, tipo assim, demarcar o território e dizer, não, aqui a gente tem um passado, tem uma identidade. Enquanto a população não perceber que aquela calçada fez parte da infância dela, tem um significado, sabe? E tem uma relação com quem ela é, com que as futuras gerações vão entender sobre o que é a Gravataí, a gente não vai conseguir isso. E talvez, né, eu acho que tem muito a ver com isso, Gravataí tem muito essa questão do processos, né, dos processos que foram ocorrendo, de pessoas que não eram daqui também vindo, não que a gente esteja daqui, né, porque a mãe, por exemplo, é de Porto Alegre, mas que a gente acaba tendo várias identidades, e como tu não tem tudo, tu não tem uma pesquisa, tu não tem esses espaços de memória atuante, tu não tem projetos atuantes, né? Esses nossos projetos, por exemplo, eles são uma exceção, acredito que de vocês também é o primeiro, né, de vocês, um projeto cultural, né? Sim. Então, a gente está começando agora, mas antes disso, eu não recordo de muitos projetos sobre a história de Gravataí. Tanto que a gente tentou falar sobre isso justamente porque a gente nota essa lacuna, assim, gigante. E a mãe, ela comentava muito isso, que ela tinha que estar em sala de aula, e agora com essas questões de precisar ensinar sobre a história do município, então não tinha material para isso, né? Então a gente precisa gerar essa identidade nos gravataienses, não precisa gerar, mas é fazer assim, a gente conseguir se perceber enquanto gravataiense, conseguir se valorizar, né? Conseguir valorizar a nossa história, o nosso local, e também assim, tem coisas que a gente não concorda com a cidade, com a história, a gente também reconstruir isso, sabe? Não sei se eu consegui fazer entender, mas... Sim, até algo que acho que amarra com o que a Sara estava falando também, que foi um dos fatores assim que motivou a gente a fazer o projeto, é que Porto Alegre, até o que a gente sempre acaba trazendo de exemplo, lá se tem um pouco... Você tem um olhar um pouco maior para a história, para a cultura, mas ainda assim não é o suficiente, sabe? Tipo, tem um olhar para aquelas coisas que chamam mais atenção, que são pontos turísticos mesmo da cidade. Só que um dos fatores, assim, que acabou... que é algo que a gente até agora sempre bate na tecla, tipo, não é só os pontos principais, é cada detalhe, são as pequenas coisas da cidade, que é o centro de Porto Alegre. O centro mesmo, ele é feio, as pessoas não dão bola para os prédios que tem lá, e num desses nossos passeios, fotografando
o centro, a Sara nos apresentou alguns prédios que ela, acho que através através do curso dela, acabou conhecendo a história por trás daqueles prédios, daí tu olha para eles, eles estão completamente abandonados, sabe? A gente sempre passava correndo lá por aqueles prédios do centro, às vezes até para fugir um pouco do centro, e não olhava para o lado, não reparava, sabe, os detalhes que aqueles prédios têm, e é algo que trouxe para a gente, pelo menos para mim, trouxe essa visão de tentar prestar atenção nos detalhes e nas coisas que muitas vezes estão abandonadas, sabe? Tipo, daí depois, né, isso também a gente trouxe para o projeto e tentar olhar isso para Gravataí, porque parece que Gravataí é quase 100% isso, sabe? Tipo, ninguém olhando para nada. E eu acho que é algo do brasileiro, tipo, viver muito de nostalgia, sabe? Tipo, fica relembrando, o que lembra quando aqui tinha tal coisa, em tal época, mas enquanto aquela coisa existe, não se dá valor, sabe? É algo que a gente espera e tenta, com os nossos projetos, instigar, sabe? Valorizar um pouco mais essas pequenas coisas também, sabe? Tipo, a ideia nossa é essa, instigar, provocar, fazer com que, tanto a ideia do aplicativo é fazer com que a pessoa saia para a rua para visitar os locais, não é algo para ser consumido de casa, porque, pelo menos para mim, se fosse apenas um projeto ali para consumo de conteúdo, apenas para mim, não ia fazer sentido, sabe? Tipo, eu queria que as pessoas tivessem a mesma experiência que a gente tem, só que da melhor maneira possível, sabe? Tendo informações que a gente não tinha. Tipo, a gente, caminhando pela cidade, esbarrava com um prédio e não fazia ideia, tipo o Museu Agostinho Marta mesmo, não fazia ideia do que tinha ali. Tipo, eu só fui entender depois de adulto. Eu sempre passei ali mais em final de semana, prédio fechado, não tinha placa, não tinha nada, e eu não fazia ideia do que era aquele prédio. É um dos principais locais da cidade, o Museu Municipal. Então, a ideia é essa, sabe? Fazer com que as pessoas saiam para a rua, vivenciem mesmo, sabe? Vivam a sua cidade. Pode não ser o maior ponto cultural da redondeza, mas, tipo, todo lugar tem uma história, sabe? Tipo, é o lugar onde a gente viveu, cresceu, vive, sabe? Eu acho que a gente deveria olhar para ele com mais carinho, sabe? Tipo, tanto para não só para aprender, mas como para valorizar também, sabe? Tentar, assim como a gente se importa com esses prédios que muitas vezes vêm abaixo do dia para a noite, fazer com que outras pessoas também enxerguem dessa forma, sabe? Tipo, a ideia tipo, a ideia de trazer e envolver várias áreas e a equipe técnica atual do projeto, assim, cada pessoa tem seus conhecimentos, formações, a gente tem interesses em comum, mas as nossas formações são diferentes, a gente sempre busca tentar trazer um pouco de cada área para dentro do projeto, sabe? Tentar mesclar isso, tentar trazer tentar colaborar, cada área tentar colaborar da melhor forma possível, sabe? Nesses anos trabalhando com design, eu aprendi que a gente tem que tentar resolver os problemas das pessoas e não impor soluções, como muitas vezes é feito, sabe? E, tipo, no nosso caso, a gente meio que tenta resolver nosso próprio problema, de passear pela cidade, tentar entender ela, conhecer ela, sabe? Tipo, era um problema que a gente enfrentava lá no início e algo que a gente tenta trazer agora. E vocês comentaram, a minha mãe, ela é professora, ela também passa por esse, enfrenta esse mesmo obstáculo, assim, de não ter professor de séries iniciais, e ela passa por esse mesmo obstáculo também de não ter muito material, né, sobre a cidade. Tanto que é isso que a gente desdobrou para esse subproduto que seria o e-book, tentar que dentro da sala de aula eu vejo que seria realmente complicado
utilizar um aplicativo, até pela realidade, né, das escolas e tudo mais. Então a gente queria, até é algo que a gente se preocupa bastante, é trazer acessibilidade para o projeto, em todos os sentidos, de tecnologias assistivas, tipo trazer audiodescrição dentro do aplicativo, mas também ser acessível no sentido de abraçar o maior número de pessoas, tipo, conseguir ter um alcance em bairros, sabe? Tipo, tanto o pessoal com a programação está se preocupando nisso, em desenvolver o aplicativo para que ele consuma, por exemplo, o menor número de dados de internet, do celular, coisas nesse sentido. Tipo, a gente tenta ser mais acessível possível, em todos os sentidos, e com o e-book a gente espera que ele realmente possa ser uma ferramenta que poderia ser utilizada em sala de aula, por exemplo, ou aplicativo em saídas de campo, algo assim. A gente tenta entregar uma ferramenta, né, um suporte para que os professores que tenham interesse também utilizar. Tipo, eu lembro, assim, por experiência própria, nas séries iniciais, eu não lembro realmente de muito material, assim, de Gravataí. Poucos, assim, que eu tenho como referência. Até, como referência, eu lembro que tinha um livro da prefeitura, livrinho, e também, mais recente, teve o projeto da Denise, né, Medonha, que tinha até foi uma das nossas referências, assim, em relação ao e-book. Nossa, também. O aplicativo, eu tive a ideia dele em 2014, a gente conheceu a Medonha depois, e pra gente foi nosso primeiro contato com alguém com um projeto no mesmo sentido, sabe? Tipo, olha, tem outra pessoa com um projeto sobre os pontos assim, de Gravataí. Daí agora, quando a gente estava tentando pensar qual seria uma outra interface, uma outra forma da gente apresentar esse mesmo projeto de uma maneira mais acessível, daí a gente lembrou dela, que tinha os livros dela, e também o ano passado, durante a pandemia, muitos projetos em forma de e-book surgiram, né, devido à situação e tudo mais, e isso, né, acabou culminando nessa ideia de também transformar num e-book. Então a gente tem essas referências, e o projeto de vocês também surgiu, é bem semelhante assim ao nosso, é bem parecido. A gente notou que não só parecido com os objetivos, mas ideias de forma em geral, assim, é bem semelhante. A gente espera, foi uma grande coincidência, mas a gente espera que com o nosso projeto, também de vocês, ou que outros possam surgir a partir dele, sabe? Sim. Tipo, se a gente conseguir colocar, tipo, se a gente conseguir instigar outras pessoas a fazerem coisas semelhantes, no mesmo sentido, sabe? Tipo, até nas nossas conversas, tipo, a gente já comentou e entende que tipo, mudar a cabeça, por exemplo, até por isso que eu falei na relação à sala de aula e professores, que mudar a cabeça de um adulto é difícil, tipo, colocar algo novo na cabeça de um adulto. Mas se a gente conseguir colocar isso na cabeça de uma criança, sabe, para que, tipo, assim como eu até hoje lembro desses livros da prefeitura, que eram uns livrinhos sobre Gravataí, que falava ali alguns pontos e tal. Até hoje eu lembro disso, sabe? Tipo, se a gente conseguir colocar isso na cabeça de uma criança, sabe, e marcar ela de alguma forma, para mim o projeto já vai ter valido a pena, sabe? Já atingiu o objetivo, sabe? Nesse sentido. Eu acho que nesse sentido também, o fato de vocês terem casado um e-book com um aplicativo ajuda muito, porque tu pega a questão desse público, como também pega um público jovem, adulto, que está ali com um aplicativo o tempo todo, com o celular o tempo todo andando na rua, né? E que desconhece esses lugares. Então, e eu achei incrível também que eles conseguiram trazer essas pessoas de diferentes áreas para compor o projeto. O nosso projeto é basicamente de humanas, né? Então a gente tem problemas com as tecnologias, com as coisas. Mas é muito bom, né? A gente ver que pessoas jovens e hoje pessoas trabalhando essa questão da cidade, do conhecimento. E é uma satisfação, porque é uma coisa que a gente sempre lutou, né? A gente estava discutindo a Base Nacional
curricular comum aqui em Gravataí, né? E o pessoal dizia, mas tem que trabalhar sobre a cidade. Eu digo, gente, que material, né? E aí tem as mesmas referências, Jorge Rosa, os análises do Congresso, o Raízes, né? E não vai também. A Maria Medonha é um público mais infantil até, né? E tudo. Não tem muitas referências. Então, a partir disso, eu acho que é essa a importância do teatro, né? E a gente fica muito feliz de ver, de poder divulgar os projetos de vocês, assim, porque acho que os nossos objetivos são, o disseste, Lucas, são bem parecidos, né? Nesse sentido, de congregar essa identidade, para construir essa identidade de Gravataí. É muito bom ver isso. Eu também fico muito feliz, né? Desde o começo eu achei que era importante a gente poder conversar com vocês, justamente por ter projetos parecidos, para poder trocar uma ideia, conversar, ver como é que os projetos estão ocorrendo. Porque, na realidade, se a gente não fizer essa questão de criar mesmo esses vínculos, né, entre agentes culturais do município, para conseguir preservar os lugares, para conseguir reforçar essa identidade, a gente vai cair nesse mesmo erro, assim, né? Então, a gente tem que, como posso dizer, acho que essa questão da Lei Aldir Blanc, ela serviu muito para isso aqui no município. A gente conheceu vários projetos diferentes, de pessoas que estavam trabalhando com áreas totalmente diferentes aqui. Mesmo eu trabalhei no projeto do quiosque da cultura, né? E eu fiz uma exposição sobre o sindicato dos professores, já era um projeto que eu tinha desde 2013, 14, eu acho, com a mãe também, que ela trabalhou no sindicato há muitos anos, e eu vi projetos sobre os quilombos, sobre o Rio Gravataí, sabe? São projetos que estão contando um pouco a história. Acho que o nosso de vocês, ele acaba tentando abraçar, então, toda essa questão da cidade, mas a gente tem específicos de grupos de Gravataí que estão querendo também reforçar e se legitimar, né, enquanto agentes culturais, enquanto espaços culturais também. Eu acho que é isso, né? O importante é essa conexão entre esses movimentos, né? E a gente espero que para vocês também seja, né? A gente consiga fazer parcerias nesse sentido de estar divulgando, de estar construindo isso, né? Que sem dúvida nenhuma, é um dos grandes objetivos para mim, enquanto professora, ver concretizado, né? Essa questão da formação das novas gerações preocupando com a cidade, que era uma coisa que a gente às vezes não consegue perceber, até porque eu sempre com alunos menores, né? Até o 9º ano, assim. Mas a gente via essa preocupação dos alunos, não estou nem aí para a cidade, né? Não sei o que é, não sei onde é que fica. Então, acho que isso tem que buscar realmente trazer esses objetivos, né? Para mim, foi sempre importante trazer para o projeto, que era uma ideia lá do original, só que no original eu foquei onde deveria focar, que era o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica, né? Só que era algo que eu queria trazer, era ilustrações para o projeto. Tipo, eu sempre tive esse olhar mais atento para o visual das coisas, para a estética. Até em função disso que eu acabei direcionando, né, minha carreira para o design, porque eu sempre tive mais preocupado com o visual do que, às vezes, até com a funcionalidade. Então, porque é o primeiro contato da pessoa, né, com um site, com um aplicativo, com qualquer interface, né, o primeiro contato da pessoa é o visual. Se a pessoa não curtir aquilo no primeiro contato, tipo, às vezes, dependendo, matou o teu projeto, assim, tipo, já deixa de lado. Então, eu sempre tive essa preocupação, eu queria trazer ilustrações de cada ponto desses históricos da cidade. Esse sempre foi a minha vontade. Então, para essa segunda versão do projeto, esse papel ficou com a Sara. Então, primeiro a gente tira fotos dos locais que servem de referências para as ilustrações. Sara, tu quer comentar alguma coisa? Porque, assim, qualquer coisa a gente pode também fazer vídeo parte 1 e parte 2, não tem problema. Não, a das ilustrações, tipo, complementando o que o Lucas falou, tipo, não tem muito a mais que eu possa dizer, só que a gente escolheu fazer
desenho usando aquarela de cada lugar, só fazer uma coisa mais ou menos assim, sabe? Não, a gente acompanha nas redes sociais, a gente fica babando, é muito bonito mesmo o projeto de vocês. E é isso, tipo, a princípio a gente não vai ter desenho de todos os lugares, porque tem lugares que ainda a gente não conseguiu ir lá visitar por causa da pandemia, mas a princípio, aos poucos, vão ser adicionados desenhos de mais lugares, de coisas assim. Até porque a gente tem essa, tipo, se a gente entrasse em um aplicativo e visse ilustrações, nós mesmos iríamos nos interessar um pouco mais. Sim. É uma questão de chamar para o produto, né? Sim. E às vezes dá para chamar a atenção de pequenos detalhes do lugar. Nem para o e-book vai ter um pequeno detalhe de algum lugar. Às vezes a gente não presta muita atenção. Daí tem como chamar um pouco para atenção para isso. Eu achei muito boa a escolha de um. Acho que ficou interessante, chama realmente atenção, a gente acha bonito, né? E eu tô muito curiosa depois para ver o e-book, pretendo baixar e usar bastante, se der tudo certo. Pudermos voltar a ir na rua. Então, para a Sara, e assim, quando ela se sentiu com as calçadas, tem uma história aqui que é uma talvez o Lucas lembre, ou quem mora, acho que não, vocês eram muito jovens, né? Eu tive quase um ataque quando a Ubra veio para cá, em Gravataí, e toda aquela área, que era uma área natural, tinha floresta, árvores, né, nativas, vegetação nativa, e de um dia para o outro eu vi tudo cortado, devastado. Gente, aquilo assim, me fez um mal, assim, eu olhava e disse, meu Deus do céu, olha o que fizeram aqui. Inclusive, ali tem, né, uma casa que tinha sido um laboratório, né, era um laboratório de análise, inclusive as cobras soltas ali na época que o laboratório deixou de existir. Mas é isso, a gente sente ser assim, né, meio, meu Deus, e agora, né? O próprio Alphaville, quando veio para cá, o pessoal contava via açude e tal, então foi bem... E a gente vê essas transformações na cidade, né, então... Até eu acredito que se conseguisse, né, manter as duas coisas, né, tipo, a cidade ela precisa realmente evoluir, não pode ficar parada no tempo, só que ao mesmo tempo se mata tudo que já existia nela, sabe, tipo, vira uma outra coisa, tipo, ali no centro tinha uma casa, outra casa, não é a mesma que eu comentei, mas tinha uma casa bem antiga ali perto da igreja, que ela, um dia eu passei na frente, acho que foi mostrar para Sara, a casa tinha virado um estacionamento, sabe, tipo, botaram abaixo uma casa super antiga, que visivelmente ela era antiga, não faço ideia da data e tal, mas virou um estacionamento. Daí também para construção se mata o verde da cidade. Daí as pessoas saem de Gravataí para ver o verde de outros locais. Tipo, o pessoal vai para a serra e fica encantado que tem árvore junto com a cidade, ou vai para a serra também para admirar prédios que se parecem antigos, eles não são antigos. Daí tu vai para lá, que lindo esse prédio que na real é fake, não é falso, não é antigo. Sabe, a gente mata o que tem aqui para sair daqui para ver essas coisas em outros locais, sabe? Não são exatamente, né, as mesmas coisas, mas no mesmo sentido. Mas a gente pode até usar o rio de exemplo para isso. O rio é o mais importante da cidade, de tudo, é o rio. E o rio ali, a gente mal consegue chegar perto porque o cheiro dele tá muito forte. Mas todo mundo vai para algum lugar e tira foto, que eu tô no rio, ou coisa assim. E não tem nada melhor do que estar no rio. É muito bom. Mas a gente não consegue fazer isso aqui. Tem muita coisa que vai passando, né? Meu marido fez um trabalho sobre o Rio Gravataí já há uns bons anos atrás,
lá em 97, 97, e, na verdade, assim, nem conseguiu publicar na época, fez um vídeo mostrando a questão do rio, falando da questão da barragem, mas, infelizmente, né, as coisas... E hoje é um dos rios mais poluídos do Brasil, é o Gravataí. Infelizmente. A gente tem que ser positivo e pensar que, bom, os trabalhos podem ajudar a gente a ter uma identidade melhor, né? Uma identidade mais formada, eu acho, das próximas gerações, talvez, e com conhecimento, né? Porque não adianta, a gente só vai conseguir gostar da cidade, se identificar com ela, a partir do momento que a gente tiver conhecimento sobre ela, sobre a história dela, sobre esses locais, né, de Gravataí. E eu acho que os trabalhos dele caminham muito nesse sentido, assim. Eu espero que surjam mais coisas aí, conversando com outras pessoas que estão fazendo projetos. Eles têm também essa vontade, sabe, de continuar, de fazer novas coisas em relação a Gravataí, em relação à preservação dessa identidade. Né? Então, acho que eu tenho tanta esperançosa que talvez no futuro a gente consiga se mobilizar melhor, né? Enquanto uma cidade de potência cultural, potência turística, sabe? Não só um desenvolvimento industrial, mas outros tipos, né? Sim, até esse nosso projeto do aplicativo, ele estava, digamos, engavetado, sabe? Foi meu trabalho do TCC, só que meu TCC, ele era só 6 meses de desenvolvimento. Sim. 6 meses, na verdade, tá uns 4 meses, um semestre. Daí eu não consegui botar em prática todas as minhas ideias. Então eu desenvolvi a ferramenta, na época eu programava. Isso aqui eu não consegui botar em prática, tipo, eu construí a ferramenta, mas não consegui botar ele para a rua, digamos assim, não consegui pôr ele em prática mesmo e trazer a parte histórica que era o meu objetivo, sabe? Que era, tipo, essa pesquisa técnica era o objetivo, né? O fim do projeto, digamos que eu só fiquei no meio. E a ideia de trazer tecnologia para isso é justamente tentar instigar adolescentes. Então, sempre com o celular na mão, como vocês já comentaram, sabe? E, tipo, trazer o e-book para as crianças, não numa linguagem infantil, não, a nossa ideia não é algo tipo o que a Denise fez, mas é trazer isso, deixar essa ferramenta para as crianças, principalmente, que eu acho que, de repente, ali a gente pode instigar novas pessoas a, no futuro, estarem se preocupando e, de repente, até vindo com novos projetos futuramente. Sim. Assim como, para mim, muitas coisas que eu aprendi quando eu era criança, tipo, coisas que me marcaram, sabe? Tipo, eu lembro, às vezes, com clareza, algo que um professor me disse que me chamou muita atenção, eu acabei carregando isso para a vida, sabe? Eu acho que é mais fácil a gente conseguir marcar, às vezes, uma criança, sabe? Por isso que eu falei que eu acho muito difícil a gente mudar a cabeça de um adulto e pegar esses projetos e passar a agir de uma forma completamente diferente. Mas uma criança e um adolescente, eu acho que é bem provável, sabe? Que eu citei antes dos livros. Quando era criança, tinha os livros da prefeitura da época do prefeito Stasinski. Eu tive uns 3 livros e eu ainda tenho guardado eles em algum local. Não lembro, não sei exatamente onde. Mas nesses livros trazia um pouco sobre Gravataí. Tipo, listava as praças, as escolas, distância de Gravataí de alguns locais. Eu nunca esqueci que Gravataí, acho que é 23 quilômetros do aeroporto, alguma coisa assim. Tipo, sabe, isso é algo que eu era bem criança, acho que 3ª, 2ª série, não sei, e me marcou, eu nunca esqueci, sabe? Tipo, esse tipo de coisa, se o e-book, o aplicativo nosso conseguir despertar uma curiosidade, né, gerar um interesse por alguma criança, sabe? Para mim, já valeu o projeto, sabe? Tipo, e todo o nosso esforço. E eu acho também que para pesquisas futuras, assim, como tu disse, quando tu fez o teu aplicativo, tu não tinha pesquisas históricas nas quais te embasar. Então, a gente disponibilizar esses materiais, porque a nossa ação também é deixar tudo disponível gratuitamente, né? A gente vai fazer, acho que a grande diferença do nosso de vocês é que a gente vai fazer um impresso, né? E temos essa questão das entrevistas e tal, que é mais uma preocupação de divulgação, talvez. E
Mas, assim, essas pesquisas elas podem servir no futuro para outras pesquisas se desenvolverem, para outros trabalhos se desenvolverem, já parte de algum lugar, né? Que é justamente o que a gente não tem não tem de onde partir. Então, eu acho que nesse sentido, assim, os trabalhos são muito bons. E eu fico muito feliz, né, por vocês terem topado participar, né, e falar do trabalho de vocês para nós. Imagina, a gente que agradece a oportunidade e o espaço, né? E quanto importante ter esse intercâmbio entre os projetos, né? Muito obrigada por receber a gente, obrigada pelo espaço. É isso, continuamos, eu acho, necessário. Se precisar de referências de bibliografia, alguma coisa, eu comecei a juntar muita coisa de Gravataí. Acumuladora, gente. Olha. Até vou precisar, realmente. Uma preocupação nossa é referenciar, que eu esqueci de comentar isso, mas que eu falei em trazer informações de qualidade, tipo, a gente traz as referências dentro do aplicativo também, não só do e-book, tipo, da onde a gente tirou, né, essas informações. A ideia é realmente transmitir uma informação de qualidade que possa ser utilizada por alunos em trabalhos, coisas assim. Tipo, a gente quer trazer algo colaborativo para dentro do projeto, mas a ideia é que tudo isso tem uma curadoria, né, uma validação. Então, a gente está acreditando, e as indicações dessas pessoas seriam também acreditadas. Então, a gente tem uma atenção com isso também. Eu acho que vai ser muito bom. Se eu puder participar de alguma coisa, aí propõe, se puder ser útil. Poxa, a gente agradece. Agradeço mesmo, vai para vocês. Muito agradecer a vocês, né, por terem topado fazer entrevista. Eu sei que as agendas acabam sendo difíceis, ainda mais quando é um grupo maior, tu conseguir conciliar todo mundo. E eu achei muito legal as falas de vocês, cada um sobre a sua área, sobre como é que tem sido as suas dificuldades, né, as suas conquistas, digamos assim, né, dentro do projeto. E eu agradeço muito vocês terem tirado esse tempo para falar conosco. Né? Poxa, a gente agradece demais assim, o convite. A gente se identificou bastante assim, com as falas de vocês. O projeto de vocês é bem, de certa forma, é bem semelhante assim, ao nosso. Tipo, é bem parecido. A gente fica feliz de ver que tem outros projetos nesse sentido e com as mesmas preocupações com o nosso, que espera também atingir os mesmos objetivos assim na cidade. Como a gente falou, a gente conhecia o projeto da Denise e eu não conhecia outros nesse sentido, e agora com a lei Aldir Blanc e esses editais surgiram outros. Inclusive, esse dos quilombos, eu desconhecia também a existência disso em Gravataí. É algo que deveria ser sabido por todos, né? Mas para a gente é bem interessante que tem outros projetos no mesmo sentido. É isso que a gente espera realmente, provocar e instigar as pessoas, né, a conhecer a história do município. A gente agradece mesmo o convite. Então, nosso muito obrigado. E convite também a vocês e todas as outras pessoas, acho que especialmente professores que queiram colaborar com o nosso projeto, ou trocar uma ideia, a gente está sempre à disposição, a gente está aberto para solucionar dúvidas ou trazer alguma explicação sobre o projeto. Quem quiser colaborar com a gente é bem-vindo. Quiser, a gente tem uma lista de distribuição que a gente tem disponível para quem quiser se inscrever. A gente pretende, assim que ambos os produtos forem concluídos, a gente pretende enviar isso para as pessoas de forma gratuita, né? Então, quem tiver interesse, é só nos procurar. Tá, muito obrigada, gente. Eu agradeço muito vocês, então. A gente agradece, na verdade. A gente agradece o espaço, a oportunidade.